O irmão Vicente Cardoso, de Divinópolis, Minas Gerais, com trabalhos técnicos de Elielso Tavares, apresentou na Web Rádio Estação da Luz de Natal o programa O Livro dos Médiuns, Abrangência e Conteúdo, Conceito e Introdução, ou seja, a introdução do estudo do Livro dos Médiuns. Realmente um trabalho excepcional que nós lhe convidamos para assistir a partir de agora conosco aqui na página Estação da Luz Espírita. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, os livros da codificação, textos, obras suplementares, palestras, entrevistas, e agora também reproduzimos a programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e da Web Rádio Estação da Luz Espírita de Natal. E é para isso que lhe convidamos agora para mais esse programa excepcional. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Vamos ao programa. A cada palavra de amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Seu Vicente, já estamos no ar, viu? Pode começar. Tá bom. Obrigado. Prezados amigos, internautas, ouvintes da Rádio Web Estação da Luz, amigos internautas que estão conectados conosco agora através do YouTube, é um prazer muito grande estarmos com vocês mais uma vez, através deste canal, para levarmos até vocês todos a nossa mensagem, a mensagem espírita. Portanto, que agradeço a direção da Estação da Luz, a Rádio Web, agradeço todo o trabalho por eles elaborado, irradiando luz para todos os 6 continentes do planeta Terra. Estamos aqui agora para conversarmos com vocês a respeito do Livro dos Médiuns, a sua abrangência, seu conteúdo, e tratando dos conceitos e da própria introdução desse magnífico livro, o Livro dos Médiuns. Então, assim, meus amigos, o CEP inicia o seu trabalho trazendo realmente a todos vocês essa mensagem muito importante, mensagem esta, de que nós precisamos dizer para todos vocês que o CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, ele tem o imenso prazer de desenvolver essa mensagem, a mensagem espírita.
E o CEP tem o seu papel principal de poder estudar, de poder pesquisar a doutrina espírita, divulgar através dos meios, esses meios pelos quais todos nós realmente temos hoje, como esse aqui agora, online. Estamos nessa interatividade, levando a mensagem e vocês participando conosco desse presente momento. O Livro dos Médiuns, sua abrangência, seu conteúdo. Por quê? Muito importante nós não esquecermos de que o Livro dos Médiuns, ele é um tratado pelo qual nós vamos discorrer com vocês agora a história, um pouco da história e da formação dele, para que nós possamos entender realmente o que é o Livro dos Médiuns em todo o seu tratado. Vamos ouvir. Mas se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, e se percebes a nuvem que prenuncia, a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar em morredouro na eternidade. E acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai, de infinita bondade, nos traçou a nossa destinação para além das estrelas. E para além das estrelas, nós nos encontramos agora no planeta Terra, no continente sul-americano. Mas é para o continente europeu é que nós estamos agora entrando na França, cidade de Lyon, onde nós vamos entender o significado de todo o trabalho do nosso estimado Hippolyte Léon Denisard Rivail, onde nasceu esse grande vulto. 1857, Paris, França, estava no auge do sucesso da música, da arte, da pintura, das filosofias. Palais Royal, essa grande galeria, aqui onde tudo começou a irradiar para o mundo todo. Galeria de Orleans, no dia 18 de abril de 1857, estava sendo lançada em Paris, na livraria Edentu, Galeria de Orleans, de número 13, em Palais Royal, Paris, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Agora, nós estamos vivenciando 164 anos de luz, de amor, de verdade. Nós podemos considerar a doutrina espírita, através de todo esse processo da codificação espírita, como sendo a terceira revelação das leis divinas. Nós tivemos Moisés como a primeira, Jesus a segunda, e o Espiritismo através da doutrina espírita, como sendo a terceira dessas grandes revelações. Então, no dia 18 de abril de 1857, nasceu o senhor Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, esse tratado dessa filosofia espiritualista, de que nós não tínhamos ainda uma filosofia espiritualista, embora a França estava no sucesso do despertamento das filosofias, mas a espiritualista ainda não existia. O Livro dos Espíritos é a primeira proposta que nós temos da filosofia espiritualista. Então, foi aqui a primeira edição do Livro dos Espíritos. A sua primeira edição foi publicada no dia 18 de abril de 1857, e a obra continha 501 perguntas
e respostas, numeradas em 2 colunas, num total efetivo de 913 itens. Mesmo antes do seu lançamento, a espiritualidade já havia anunciado a Allan Kardec que fazia-se necessário a sua revisão e a sua ampliação. Então, a primeira publicação continha somente 501 perguntas. Isso é muito importante para a história da formação da doutrina espírita na França e no mundo inteiro. Então, considera-se o primeiro tratado de filosofia espiritualista. Aqui, até o presente, não se tinha nenhum conhecimento de outra filosofia espiritualista. A primeira edição continha 501 perguntas. A segunda edição, como está demonstrado aí, 1018. A primeira edição tinha 24 capítulos. A segunda, 29 capítulos. Nós tivemos aí, na primeira edição, as perguntas e respostas em colunas, e na segunda edição, perguntas e respostas em sequência. Na primeira edição, nós tínhamos apostilas somente no primeiro livro, e na segunda edição, comentários esclarecedores. Na primeira edição, nós tínhamos a introdução, como também na segunda edição. Na primeira edição, como na segunda, os prolegômenos. Prolegômenos quer dizer, é um prefácio científico de uma obra científica. Na primeira edição, nós tínhamos o primeiro livro, o título, Doutrina Espírita. Na segunda edição, do primeiro livro, Causas Primeiras. Na primeira edição, no segundo livro, nós não tínhamos o mundo espírita, como nós temos na segunda edição. No segundo livro, eram as leis morais, certo? Que as leis morais vai entrar no terceiro livro da segunda edição. Então, aqui, no segundo livro, que é o Mundo Espírita, da segunda edição, ele não existia na primeira edição, porque a primeira edição só tinha 3 livros, e a segunda edição tem 4 livros, como está demonstrado no gráfico. Então, o terceiro livro da primeira edição tratava das esperanças e consolações. E aí, na segunda edição, as leis morais, que estava no segundo livro da primeira edição. E aqui, na primeira edição, o quarto livro não existia. E já na segunda edição, o quarto livro trata das esperanças e consolações, que era da terceira, aliás, era do terceiro livro da primeira edição. E aí, nós temos essa relatividade para percebermos de que a primeira edição de O Livro dos Espíritos, ela foi publicada, mas precisava ser revisada, ampliada, e já na sua segunda edição, já veio com mais 517 perguntas, formando um total de 1018 perguntas. Então, muito importante, nós não esquecemos, porque o Livro dos Médiuns, que nós vamos ver já, quando é que ele foi surgir, e a editora da primeira edição era a Livraria Edentu. Já para a segunda edição, eram os editores, o senhor Didier e companhia. No dia 16 de março de 1860, estava sendo lançada a segunda edição de O Livro dos Espíritos, contendo 1018 perguntas. O Livro dos Espíritos não é apenas uma pedra fundamental ou marco inicial da codificação espírita kardeciana, porque, além disso, ele é o próprio delineamento, ele é o núcleo central, ao mesmo tempo o arcabouço geral da doutrina espírita, é a espinha dorsal, é o tratado filosófico do espiritismo. Então, está aí a sua formulação em todos os seus 4 livros, isso, com seus respectivos capítulos e com as questões filosóficas. Bom,
o Livro dos Espíritos e sua divisão. Primeiro livro das causas primárias. Segundo livro do mundo espírita. O terceiro livro das leis morais. E o quarto livro das esperanças e consolações. Curioso agora para todos nós internautas, você que é estudioso da doutrina espírita, na primeira edição do Livro dos Espíritos, não continha esta parte chamada do mundo espírita. Não tinha. O mundo espírita vai acontecer justamente na segunda edição de O Livro dos Espíritos. E contém 517 perguntas, certo? O mundo espírita. Então, nele são 11 capítulos, 538 questões, 122 subquestões, 85 notas de Allan Kardec. Do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, os temas básicos tratados referem-se a dos espíritos, da encarnação dos espíritos, reencarnação, retorno à vida corpórea, para a vida espiritual, pluralidade das existências. Agora, curioso, está aí, piscando em vermelho, o segundo livro, da segunda edição de O Livro dos Espíritos, a partir de então, constitui-se o prelúdio do Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Espíritos, ele já traz no seu segundo livro, do mundo espírita, ensinamentos que viria mais tarde culminar no Livro dos Médiuns. O mundo espírita, o mundo dos espíritos, tratando das questões do fenômeno espiritual, do fenômeno do intercâmbio espiritual com corporal, através do fenômeno da chamada mediunidade, ou a capacidade mediúnica, que nós vamos estudar com vocês. Então, foi por isso que eu dei uma entrada inicialmente no Livro dos Espíritos, para que vocês percebem que a segunda parte do Livro dos Espíritos, a partir da sua segunda edição, constitui-se o enunciado, um prelúdio, quer dizer, anunciando aquilo que viria mais tarde no Livro dos Médiuns, que é o livro pelo qual nós vamos estudar com vocês. Só que uma curiosidade para todos vocês, amigos internautas, que a primeira edição, certo? Que na segunda edição passou a se chamar o Livro dos Médiuns. Então, esse Livro dos Médiuns que nós conhecemos hoje, ele teve um outro título que foi publicado em 1858. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Foi a primeira edição de um livro que, quando publicado na sua segunda edição, foi intitulado O Livro dos Médiuns. E este livro aqui, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, contém a exposição completa das condições necessárias à comunicação com os espíritos, tá? E os métodos para o desenvolvimento da faculdade mediúnica. Ele contém somente 11 capítulos, esse livro que está aí agora sendo demonstrado. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que mais tarde altera-se para o Livro dos Médiuns, como está aí, ó. Então, no dia 2 de janeiro de 1861, passado 3 anos, é publicado, então, o Livro dos Médiuns, contendo 2 partes. Na sua primeira parte, contém 4 capítulos. Na sua segunda parte, contém 32 capítulos, que nós vamos dissertar com vocês. Então, o Livro dos Médiuns é o tratado do Espiritismo no seu aspecto experimental, prático. É um guia dos médiuns, é um guia dos evocadores, quer dizer, é um tratado pelo qual nos fala tudo acerca do fenômeno mediúnico, medianímico-mediúnico, a mediunidade, todos os processos de intercâmbio
via mediunidade, a chamada transcomunicação mediúnica, que nós vamos estudar com vocês, vai falar da questão das manifestações dos espíritos, os seus aspectos intelectual, físico, vai nos falar realmente dos médiuns, vai falar da obsessão, quer dizer, é muita coisa que nós vamos encontrar no livro dos médiuns. E eu proponho a vocês, que está conectado conosco agora, ou em qualquer outro momento, internautas, de que eu me proponho a colocar o livro dos médiuns para vocês num nível puramente doutrinário. Eu não vou dar as minhas opiniões, e quando precisar dar as minhas opiniões, eu vou salientar de que é a minha opinião, tá? Eu não vou falar das minhas opiniões como parecendo doutrina espírita. Não. Eu vou desenvolver com vocês doutrina espírita. E quando eu precisar de dar o meu pitaco, meu próprio pitaco, eu vou deixar entre aspas. Eu, agora, Vicente, estou falando. Então, eu gostaria que vocês percebessem de que eu quero com vocês um estudo sério, metódico, tá? Do livro dos médiuns, esse tratado experimental de todos os fenômenos até então não inteligíveis, veio através desse livro. Porque o fenômeno mediúnico é de todos os tempos da humanidade. Mas nunca ninguém se percebeu em trazer um conceito filosófico e científico para poder explicar os fenômenos das percepções extrasensoriais, estudado a partir com J. Berheine, aquele americano, da Universidade de Duke. Ninguém. Verdade que o professor William James propôs num congresso americano de que os parapsicólogos da época deveriam estudar os médiuns. Que William James percebia que por trás daqueles fenômenos psicológicos estudados por ele, havia um fenômeno desconhecido, então, pela psicologia, pela proposta nascente daquele momento. Então, é mais tarde, então, que o professor J. Berheine, quer dizer, Joseph Berheine, da Universidade de Duke, é que começa a estudar os fenômenos mediúnicos utilizando o método experimental, mas não trazendo à tona a teoria espírita do livro dos médiuns, mas simplesmente tentando explicar os fenômenos parapsicológicos e aos mesmos fenômenos mediúnicos. Ele cria o seu próprio neologismo, mas tentando trabalhar as ideias de Charles Richer, da metapsíquica de Charles Richer, contemporâneo de Allan Kardec. Porque Charles Richer passou a conhecer os fenômenos mediúnicos daquela época e teve o encargo de criar uma disciplina chamada metapsíquica, que era uma disciplina científica para poder estudar os fenômenos mediúnicos, mas Charles Richer tinha o seu próprio neologismo, assim como J. Berheine também tinha o seu neologismo. Mas o livro dos médiuns, ele veio justamente trazendo o ensinamento dos espíritos. Não é ensinamento de Allan Kardec. No livro dos médiuns, você vai deparar com algumas notas, talvez, que notas do Allan Kardec. Mas o livro dos médiuns é um contexto da espiritualidade benfeitora, que através de um variado número de médiuns da França e outros países, trouxe as comunicações esparsas. E Allan Kardec foi aquele que concatenou essas comunicações, as organizou, as editou, publicou, divulgou. Então, o seu papel foi de um compilador das comunicações, de organizar metodicamente, princípio, meio e fim, 36 capítulos que vamos estudar com vocês. Está aí o frontíspice do livro dos médiuns, um guia dos médiuns, dos evocadores, quer dizer, um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicações com o mundo invisível,
o desenvolvimento da mediunidade, das dificuldades, os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, tá? Constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos, da segunda parte dele. É um prelúdio, o segundo livro do Livro dos Espíritos, é um prelúdio dessa obra que temos aqui agora diante dela. Esse tratado de espiritismo experimental. Então, nós vamos agora, com vocês, rapidamente, verificarmos o índice, o conteúdo dessa obra, que vamos estudar de forma muito minuciosa com vocês. Eu não tenho pressa, eu acredito que vocês também não têm pressa, tá? Porque a minha proposta, quando eu firmei com o senhor Tavares, que era um estudo metódico, não é palestra, é estudo, tá? E nós vamos fazer ele muito descontraído quando nós realmente adentrarmos ao primeiro capítulo. Então está aqui, ó, a primeira parte. Como eu disse, tem duas partes. Vamos falar da primeira parte. A primeira parte trata das noções preliminares e está composta de 4 capítulos, tá? Então, da primeira parte, o primeiro capítulo é A Espíritos. Segundo capítulo, o maravilhoso e o sobrenatural. Então, quer dizer, o segundo capítulo da primeira parte, o maravilhoso e o sobrenatural. Então, a essa primeira parte tem 4 capítulos. Ainda está aí, ó. Capítulo 3 da primeira parte. De que modo se deve proceder com os materialistas? Materialistas por sistemas, materialistas que o são por falta de coisa melhor, incrédulos por ignorância, por má vontade, por interesse e má fé, por fingimento, certo? Pusilanimidade, por escrúpulos religiosos, por efeito de decepções, 3 classes de espíritas, espíritos experimentadores, espíritos imperfeitos, espíritos cristãos ou verdadeiros espíritas, ordem a que deve obedecer os estudos espíritas. Nós vamos aprender até como estudar as obras, na opinião dos próprios espíritos. Então, o terceiro capítulo é do método. E aí, o quarto capítulo, que é o chamado sistema. Isso da primeira parte do Livro dos Médiuns. O exame dos diferentes modos por que o espiritismo é encarado, sistemas da negação, do charlatanismo, da loucura, da alucinação, do músculo estalante, das causas físicas do reflexo, sistemas de afirmação, sistema da alma coletiva, sonambúlico, quer dizer, sistema sonambúlico, o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, o sistema otimista, uniespírita ou monoespírita, o sistema multiespírita ou poliespírita e sistema da alma material. Isso contido na primeira parte da segunda edição, a partir de então, do Livro dos Médiuns. Esse tratado experimental do Espiritismo. Segunda parte do Livro dos Médiuns. Vamos lá. Na segunda parte, fala das manifestações dos espíritos, composto de 32 capítulos. Olha lá. Na segunda parte, primeiro capítulo, da ação dos espíritos sobre a matéria. Segundo capítulo, das manifestações físicas, das mesas girantes. Terceiro capítulo, das manifestações inteligentes. Capítulo 4, da teoria das manifestações físicas, movimentos e suspensões, ruídos, aumento, diminuição de peso dos corpos. Quinto capítulo, da segunda parte, das manifestações físicas e espontâneas, ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômeno de transporte, dissertação de um espírito sobre os transportes, inclusive Erasto, que é o discípulo de Paulo de Tarso. Sexto capítulo, da segunda parte, das manifestações visuais, das noções sobre as aparições,
ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos, teoria da alucinação, capítulo 7, da bicorporeidade, da transfiguração, da aparição de espíritos de pessoas vivas, homens duplos, Santo Afonso de Ligório, Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, o fenômeno da transfiguração, da invisibilidade. Nós temos estudos técnicos sobre esse assunto, viu, gente? Capítulo 8, tá? Do Laboratório do Mundo Invisível. Nó é lindo esse capítulo. Vestuário dos espíritos, formação espontânea dos objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, da ação magnética curadora. Vamos lá. 9º capítulo, dos lugares assombrados. 10º capítulo, da natureza das comunicações, comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Capítulo 11, da semiologia ou da tipologia, da linguagem dos sinais e das pancadas, chamado RAPS. Tipologia alfabética. Vamos ver isso aí. Capítulo 12, da pneumatografia, ou escrita direta, da pneumatofonia. Então, veja vocês que o palavreado ainda aqui, certo? Ele é muito ainda, digamos assim, nas origens, porque pneumatografia hoje chama-se psicografia. Pneumatofonia hoje chama-se psicofonia. Tá? Capítulo 13, da psicografia indireta, cestas e pranchetas, psicografia direta ou manual. 14º capítulo, dos médiuns. Médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, médiuns curadores, pneumatógrafos. 15º capítulo, dos médiuns escreventes ou psicógrafos, dos médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários, de pressentimentos. Capítulo 16º, dos médiuns especiais, aptidões especiais dos médiuns, quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns. 17º, da formação dos médiuns. Desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, perda, suspensão da mediunidade. 18º, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, idem, sobre o cérebro também, influência do exercício da mediunidade nas crianças. 19º, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, influência do espírito pessoal do médium, quer dizer, da interferência. Sistema dos médiuns inertes, a aptidão de certos médiuns para as coisas de que nada conhecem. Línguas, música, desenho, etc, etc. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Capítulo 20º. Da influência moral do médium, questões diversas. Dissertação de um médium sobre a influência moral. Muito interessante isso. Está lá no 21, né? 21, primeiro, da influência do meio. 22º, da mediunidade nos animais. 23º, da obsessão. Muito interessante esse capítulo. Nós temos muita informação técnicas com relação à obsessão. Vocês vão deliciar. Obsessão simples, fascinação, subjugação, causa da obsessão, meios de combatê-lo. 25º, aliás, da identidade dos espíritos, provas possíveis da identidade, modo de se distinguir os bons dos maus espíritos, questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. 25º, das evocações, considerações gerais de espíritos que se pode evocar, linguagem de que se deve usar com os espíritos, utilidade das evocações particulares, questões sobre as evocações, evocações dos animais,
evocações de pessoas vivas, telegrafia humana. 26º, das perguntas que se pode fazer aos espíritos, observações preliminares, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e vindouras, quer dizer, sobre o futuro, né? Sobre interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos, sobre a saúde, sobre as invenções, as descobertas, sobre os tesouros ocultos, sobre os outros mundos. 27º capítulo, das contradições e das mistificações. 28º capítulo do Livro dos Médiuns. Do charlatanismo e do embuste, médios interesseiros, fraudes espíritas. 29º capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns. Das reuniões e das sociedades espíritas, das reuniões em geral, das sociedades propriamente ditas, assuntos de estudo, rivalidade entre as próprias sociedades. 30º capítulo, regulamento da Sociedade Pariense de Estudos Espíritas. 31º capítulo, dissertações espíritas, acerca do espiritismo, sobre os médiuns, sobre as sociedades espíritas, sobre as comunicações apócrifas. Esse capítulo, 31º, ele dá uma geral em tudo, para começar a fechar o Livro dos Médiuns, porque o 32º capítulo, ele é nada mais do que um vocabulário de alguns termos espíritas, certo? Porque a doutrina espírita, ela tem o seu próprio neologismo. Então, veja vocês que são 36 capítulos. E eu pretendo, assim, estar com vocês, desenvolvendo isso de uma forma a mais construtiva possível. E vocês vão poder, através do chat, fazer as perguntas, tirarem suas dúvidas, tá? Se eu não souber de pronto, eu pesquiso e na outra sexta-feira eu respondo, porque eu não sou de responder o que eu não sei, certo? Eu não sou uma enciclopédia universal, espírita, eu tenho conhecimento doutrinário. Eu tenho 47 anos de movimento espírita, sou um estudioso, sou um pesquisador, mas não sou o dono da palavra. Não, eu também tenho equívocos, eu também cometo falhas. E com isso, vocês têm a liberdade de poder me corrigir, de poder me chamar a atenção através do chat. Tá? Eu estou vendo aqui a nossa amiga Alvanira de Jesus, tá? O nosso amigo Ronaldo Santana, nos dando aí a boa noite, né? Através do chat. Eu agradeço a eles por estar conosco, conectado, e a todos vocês que estão conosco, conectados através deste canal. Tá? Então, meus amigos, na introdução, Allan Kardec recebe dos Espíritos um breve estudo sobre o objetivo da obra, sua importância diante das dificuldades e desenganos com que muitos se defrontam na prática do Espiritismo. Sabe por quê? Porque muita gente acredita que é o Livro dos Médiuns é um livro que, além de ensinar, certo? Ele desenvolve a faculdade medianímica mediúnica, da mediunidade. Não! É um completo engano de quem pensa de que, lendo o Livro dos Médiuns, vai desenvolver a mediunidade. Que não! Nós vamos ver mais na frente aqui, justamente nessa parte da introdução, quando eles próprios colocam de que, às vezes, você pode conhecer a poesia, você pode conhecer a música, mas se você não tem a bossa vocal, você nunca vai ser um cantor como Marília Mendonça, de que nós acabamos de perder agora entre nós aqui na Terra. Estou aproveitando o canal para poder dizer da nossa sensibilidade a esta perda, entre aspas, porque se nós a perdemos aqui fisicamente, alguém do outro lado a ganhou. Então é uma perda, assim, entre aspas, mas aos nossos sentimentos, aos seus familiares,
isso, aos fãs da Marília Mendonça, de que uma tragédia, agora, hoje à tarde, Marília Mendonça parte para o mundo espiritual. Então, ela tinha bossa vocal, ela conhecia a música, ela fazia as suas letras, ela encantava com as poesias em forma de música. Então, ela enfeitava o mundo com as suas músicas. Então, além de compor, é uma excelente cantora. Assim, meus amigos, se você não tem a bossa vocal, a caixa torácica, você pode conhecer a letra da música, que você nunca vai cantar como um cantor profissional. Você vai cantar no banheiro, vai cantarolar no banheiro. Então, assim, aqui nessa introdução, nós vamos ver isso, tá? Porque fala assim, ó, na introdução, todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. E feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um novo viciado, produziu frutos e que a leitura desta obra deve muitos o ter logrado evitá-los. Então, quer dizer, esse guia seguro dos médiuns leva realmente ao neófito, aquele que está equivocado, certo? A não produzir maus frutos, mas sim bons frutos. Que a leitura dessa obra não faz de você um médium ostensivo. Porque a faculdade medianímica mediúnica, ela é programada para a sua próxima existência corporal, para a sua próxima reencarnação. Mediunidade não é coisa que você desenvolve por osmose, de que você sentando em volta de uma mesa desenvolve, não. Mediunidade é algo planejado antes de você reencarnar. É algo que você faz a escolha, certo? E que planeja o perispírito e o futuro corpo físico para que você, a um dado momento, eclode a ostensividade da faculdade medianímica e mediúnica, que eu vou explicar com vocês com muita propriedade. Eu garanto a vocês que eu vou levar para vocês assuntos que não foi ainda ventilados, comentados, dissertados no movimento espírita brasileiro e nem mundial. Porque são novidades de que nós adquirimos aqui por estudo muito acurado acerca do assunto. Vocês já ouviram falar de medianimidade? Medianimidade. Quer dizer, faculdade medianímica. Faculdade medianímica mediúnica, que leva nós ao mediunismo ou à mediunidade. Então, nós vamos ver isso com vocês. Certo? Vamos usar, sim, usando dicionário para entender a etimologia das palavras. Tá? Natural é que entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poder pôr-se em comunicação com os espíritos é muito comum. Muitos vão para a casa espírita, certo? Não para participar das palestras, dos passes, da água fluidificada. Muitos vão para o fenômeno. Porque o fenômeno desperta curiosidade em nós. O fenômeno, na maioria das vezes, é fantasia. Há muito miticismo, há muitas mistificações, contradições, na maioria das vezes, viu? Então, é por isso que vai acontecer muito de nós aqui colocarmos coisa que vai de contra a opinião de muitos, viu? Porque eu não sou de engolir as coisas, não. Eu gosto muito de tomá-las, saboreá-las, para depois engolir e digerir as coisas. Eu não engulo direto. Esta obra se destina a lhes achar o caminho, quer dizer, mostrar a direção. O médium tem que conhecer acima de tudo.
certo? Levando-os tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos. Porquanto, muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre a mesa, a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis, a fim de escrever. Que não é bem assim, não. Quanta gente perde tempo praticando aqui o chamado quê? O que já está aqui no desenho. Eu estou salientando aqui com a setinha do computador. Que já. Quantos experimentos desses que fazem nos redutos domésticos? Por curiosidade, achando que ali botou o dedinho em cima do copo, da mesa, pega a caneta, pega o lápis, o papel, e logo a espiritualidade vai dando comunicações? Nós vamos ver aqui no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que alguém estando obsediado, vê espírito, ouve espírito, psicografa, dá comunicação verbal, psicofonia, produz fenômeno de efeitos físicos em redor de si, certo? Isso no processo obsessivo. E nós vamos explicar por quê, tá? Enganar-se-ia, igualmente, quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal, infalível, para formar médios. É que eu acabei de falar para vocês. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. Quando traz o germe. Nem todos traz o germe numa ostensividade. Mas, como diz os próprios espíritos, mais ou menos médios. Quer dizer, mais ou menos médium. É todo aquele que sofre a influenciação dos espíritos. Mais ou menos. E nós vamos explicar para vocês quando é mais e quando é menos. Tem uma diferença muito grande. Então, se você não tem o germe das qualidades necessárias para tornar-se médio ostensivo, você fica a vida inteira em volta de uma mesa e você nunca desenvolve a faculdade medianímica mediúnica. Nunca. Viu? Porque não está no seu planejamento existencial, na atual reencarnação. Então, desenvolver a faculdade tem que existir o germe das qualidades para a ostensividade. Tá? Tais qualidades existem em graus muito diferentes. E o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifique à vontade. Tá? Nós vamos ver isso com vocês. Né? Depende de causas, certo? Que não se dá a conhecer assim de tão pronto. Tem tantas coisas. Quando eu vou falar para vocês da capacidade medianímica, eu vou falar para vocês de química, eu vou falar de física, eu vou falar de biologia, muito de biologia, para vocês entenderem o que é uma capacidade medianímica, que pode levar você ao médio ostensivo da faculdade mediúnica. Viu? Quando é medianímica, quando é medianímica, mediúnica. Viu? E quando, muitas vezes, se percebe de que os indícios, às vezes, é patológico. E quando é patológico, não é mediúnico, mediunidade. É medianímico, obsessão. Viu? Eu estou recebendo aqui alguns questionamentos. Vamos ver se dá para trabalhar respostas. Deusa Maria. Adeus, nossa amiga aqui de Divinópolis. Deusa Maria. Ela está dizendo que nós compartilhamos com ela também numa live aqui na nossa região, oeste de Minas Gerais, estado de Minas, Brasil. É uma amiga nossa do Movimento Espírita que também faz um trabalho através de live, e eu dou a ela também uma ajuda na live dela. Um abraço, viu, Deusa? Obrigado por estar participando. As regras da poesia, eu já falei antes, vou voltar a falar. As regras da poesia, da pintura, da música,
não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos. Os que não têm o gênio de algumas dessas artes. O cantor nasce, o poeta nasce, certo? Os músicos nascem, entende? Simplesmente já trazem germe a qualidade para desenvolver aquela faculdade, uma aptidão para a poesia, para a música, para a pintura, certo? Para as letras, para a filosofia, para a ciência, certo? Já traz aí essa genialidade dessas artes, que as regras, quer dizer, da poesia, da música, da pintura, não faz de você um médio ostensivo. Como eu já comentei, você pode conhecer de A a Z do livro dos médiuns, que simplesmente o conhecimento não desenvolve em você a faculdade medianímica mediúnica, do mediunismo ou da mediunidade, certo? É preciso que você tenha em germe essa capacidade medianímica, para que você possa realmente, através do exercício, da experimentação, você consegue realmente estabelecer uma regra de você adestrar, certo? E educar, não a mediunidade, educar o médium. Porque não existe educação da mediunidade, como ficou convencionado no movimento espírita em linhas gerais. Mediunidade é faculdade neutra, ela não é subjetiva, ela é um meio. Se educa ao sujeito, que é o médium. Então, educação é subjetivo. Então, não se educa a mediunidade, se educa o médium. Através do aprimoramento da sua faculdade medianímica mediúnica, certo? Além do processo da sua educação pelo Evangelho de Jesus, o estudo da doutrina espírita, o estudo do Livro dos Médiuns. Tem muitas pessoas que o Livro dos Médiuns tem 36 capítulos, como eu já disse para vocês anteriormente. Tem pessoas que vão lá no 29º capítulo da segunda parte, que trata de quê? Das reuniões. E acha que lendo somente o 29º capítulo faz dele um médio ostensivo. Por que tem 36 capítulos, meus amigos? Por quê? É porque você precisa de começar pelo primeiro capítulo. Há espíritos. Quantos médiuns que estão na casa espírita recebendo comunicações de espíritos, até espíritos sofredores, trevosos, recebem os espíritos, mas tem medo de almas do outro mundo. Ué, se você recebe da comunicações, tem medo de almas do outro mundo? Tem pessoas que não se percebeu ainda que está espírito. Que é comum falar assim, o meu espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou. Não, eu estou o próprio. Porque nós não somos espíritos, nós estamos. Por que existe evolução, meu amigo? Existe a evolução porque nós ainda estamos a caminho. Evolução, ação de evoluir, ir pelo processo. Então, se nós estamos ainda em evolução, é de que nós ainda não somos espíritos. Nós somos princípio inteligente do universo na condição de espírito. A caminho da evolução. E a evolução vai nos culminar novamente a condição de princípio inteligente do universo, não mais simples princípio inteligente do universo, mas o consciente princípio inteligente do universo. Sabedor, certo? Não mais ignorante, conforme está a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Tá? Então, nós estamos já começando a caminhar, não é isso? Daqui a pouco a gente vai finalizar, mas até lá nós vamos continuar aqui com essa introdução. Tá certo, meus amigos? Que as regras da poesia, da música, da pintura não fazem de você poeta, pintor, nem músico, de que é preciso possuir a bossa vocal, certo? A psicomotricidade para ser um pintor, entende?
é preciso trazer em germe, certo? Essa genialidade dessas artes, certo? Apenas guia os que cultivam no emprego das suas faculdades medianímicas, mediúnicas. Portanto, meus amigos, que o Livro dos Médiuns é simplesmente um guia dos médiuns, dos evocadores, dos experimentadores. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade medianímica mediúnica, tanto quanto permito as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo fácil, quando ela exista. Quando ela não exista, certo? Você pode até estudar e deve estudar o Livro dos Médiuns, para conhecer a doutrina espírita. São 5 obras básicas. E o Livro dos Médiuns é uma delas. Este, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos através dessa obra, o Livro dos Médiuns. Porque vem nos ensinar acerca do mundo espiritual, dos espíritos, das comunicações, digamos assim, das variantes, certo? Aptidões mediúnicas, porque não tem mediunidades, só tem mediunidade no singular. Nós temos médiuns no plural, viu? Então, mediunidade é no singular, nunca no plural. Ah, mas e as mediunidades? Não. A mediunidade e os médiuns com as suas aptidões. É diferente. Então, a gente vai explicar isso para vocês aí, entende? Porque tem muitos equívocos dentro do movimento espírita. A gente ouve médium falar bonito, né? As mediunidades, mediunidade disso, daquilo. Não tem mediunidades. Tem mediunidade, que é um meio, é uma faculdade, entende? Que permite, através dela, os médiuns com as suas aptidões, certo? Manifestarem clarividência, clareaudiência, psicofonia, psicografia, certo? O sonambulismo, de uma maneira geral, que nós vamos ver com vocês. Enfim, o que precisa nós não esquecermos, meus amigos, de que aqui, nessa introdução, de par com os médiuns propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabular com os espíritos, indicar-lhe os meios de conseguir boas comunicações, tal círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Então, veja bem que o Livro dos Médiuns é para você um guia seguro, de te mostrar, é uma bússola que você tem na mão, para te mostrar a direção a ser seguida, entende? Não é uma obra que comete milagres, milagrosa, que eclode em você uma faculdade que não existe em germe, certo? Que não está no seu planejamento existencial e que não desenvolve por osmose. Ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que, à primeira vista, pareçam descabidas. A experiência lhes realçará a utilidade. Quem quer que o estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois os fatos de que venha a ser testemunha. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Com o repositório de instruções práticas, portanto, a nossa obra, quer dizer, a obra espírita, não se destina exclusivamente aos médiuns, viu? Mas a todos que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Então, meus amigos, não é exclusivamente dos médiuns, é de todo o espírita perquiridor, estudioso, que quer conhecer acerca do espírito, sua origem, sua natureza, sua destinação, suas relações com o mundo corporal, que é um dos principais objetivos da faculdade medianímica mediúnica na forma da mediunidade. Não faltará quem desejará
desejara publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação de processos que se devem empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensarão esses que é um livro dessa natureza, dada a possibilidade de se espalhar profundamente por módico preço. Representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médios. Ao vosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. Então, seria um livro, muitos querem um livro de uma receita prontinha, certo? Que faz assim, faz assim, faz assim, faz acolá, e você vira um médium. Tá? Então, meus amigos, aqui está, então, o final, né, dessa introdução que nós estamos aqui. Meu tempo está esgotando. Eu quero, de pronto, agradecer a todos vocês, internautas, que estão agora online, estão interagindo conosco através aqui da minha breve exposição de 60 minutos. Agradecer a direção da Estação da Luz, essa rádio web, que está irradiando luz para todo o planeta Terra. Dizer que na segunda-feira eu estou às 9h30 da manhã trazendo a lume o estudo do livro A Gênese, tá bom? Eu convido você, segunda-feira, às 9h30 da manhã, Estação da Luz, esse mesmo canal, participando de um estudo científico do livro A Gênese, de Allan Kardec, tá bom? Um grande abraço a vocês, a direção da Estação da Luz, a vocês, internautas. Que Jesus, na sua bondade, na sua luz, estenda sobre todos nós o seu manto sagrado, a sua luz divina, nos abraçando, nos protegendo, nos amparando. A todos vocês, internautas, uma boa noite, um bom final de semana, que todos possam estar na paz de Jesus. Um grande abraço. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo Vicente. Que felicidade. Muito bem exposto por você essa introdução, tanto do Livro dos Espíritos, também como trouxe a balha do Livro dos Espíritos dentro do Livro dos Médiuns. E aí, Vicente, eu quero aqui passar para você aqueles que mandaram felicitações à nossa irmã Alvanira, né, que tem programa aqui na rádio com a gente, a dona Alzenir, também. Olha, Vicente, tem uma pergunta aqui, você sabe que você poderia ainda responder, querido? Pode. Pronto, é uma pergunta da Margarida, ela tem inclusive um programa aqui com a gente na rádio, na terça-feira, sobre o estudo do livro do Evangelho, e ela pergunta assim, as traduções do francês para o português em nosso país são de muitas editoras. Qual o senhor indica mais fidedigna da original em francês? Olha, nós temos obras muito boas traduzidas aqui no Brasil. Eu sou muito José Herculano Pires. A tradução de José Herculano Pires é uma tradução, assim, fantástica, porque ela traz um princípio de origem ou originalidade, certo, das obras em francês, porque ele teve a cautela, ele teve o capricho, certo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e até no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, inserir notas de rodapé. Quer dizer, parte, além das notas de Allan Kardec, o José Herculano Pires coloca nessas 3 obras, das 5 obras da codificação, notas de rodapé. Que a partir do livro Céu e Inferno, o livro A Gênese, não foi colocado notas de rodapé por parte do José Herculano Pires. Então, eu sugiro muito, tá? A tradução de José Herculano Pires, que é da LAC, da Livraria Allan Kardec. Eu sou assim, eu falo por mim, porque eu admiro José Herculano Pires, um dos maiores vultos da cultura espírita no Brasil. Então, eu sugiro a esta obra da tradução de José Herculano Pires. Não desmerecendo Salvador Gentili, Noleto também, que é a atual tradução da FEB. As traduções da FEB também são muito boas, tá? Mas fica aí, em termos de sugestão, a tradução de José Herculano Pires, que é da LAC. Viu, senhor Vicente? Inclusive, nós temos aqui na terça-feira, às 20 horas, um programa sobre a obra
de Herculano Pires, inclusive com a filha dele, a Heloísa Pires e o Herculaninho. Também mandaram aí abraço para o senhor, João Pedro Gonçalves, o Ronaldo Santana, Deusa Maria, inclusive ela mandou uma nota bem interessante sobre a cantora que chegou a desencarnar agora, né? Marília Mendonça, isso. E a Norma Pereira também mandaram felicitações. Seu Vicente, eu queria pedir licença para divulgar a programação da nossa web rádio. São compostas hoje de 42 programas. Perfeitamente. Inclusive, essa semana estreou o seu programa, toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Nós temos A Caminho da Evolução, que é o estudo do livro da Gênesis. Estreamos também na quinta-feira, às 15 horas aqui no Brasil, 18 horas na Alemanha, um programa com a Federação Espírita Alemã em alemão. Isso. Na próxima semana, era essa semana, mas a Helena, ela tomou a terceira dose e teve algumas reações. Então, as meninas do Rio vão estrear o terceiro programa delas aqui na rádio, que é A Luz do Mundo, sobre o Livro dos Espíritos. Hoje acabamos de estrear com você, Vicente, aqui o Livro dos Médiuns, Abrangência e Conteúdo. Na próxima quarta-feira, nós estaremos estreando mais um programa aqui na Web Rádio. Quarta-feira, 21 horas no Brasil, 19 horas em Nova York. Um programa em parceria com a Federação Espírita dos Estados Unidos, em inglês. E no dia 18, quinta-feira, 17 horas, estreia, olha só o nome do programa, Amiguinhos de Jesus. Por que Amiguinhos de Jesus? Porque as nossas Rosângela e Isabel vão fazer esse programa justamente sobre a evangelização infantil e juvenil, e também para os chamados evangelizadores. Então, são essas estreias. Hoje de manhã, nós tivemos um estudo com as meninas do Rio, às 6h30 da manhã. A Helena, a Amália, a Rosângela, a Rita, fizeram um estudo sobre a Casa Espírita segundo Kardec, segundo Jesus e Kardec. Aconteceu na Casa Espírita, o livro do Cristiano e da Nora. Às 10 horas, nós tivemos o programa Sintonia da Luz, com o nosso querido Orson Peter Carrara de Matão. Ele entrevistou a Horaci Corrêa, de Cabo Frio, depoimento da mãe com a perda de um filho. Às 18 horas, como a gente sempre tem todos os dias, 18h05, o Evangelho por Emmanuel, hoje foi com a Margarida Ricardo. Agora estreamos o programa com o nosso Vicente, o Livro dos Médiuns, Abrangência e Introdução, e daqui a pouquinho nós vamos viajar no programa Dialogando com Allan Kardec, estudando os textos conhecidos. Estamos estudando o livro A Viagem Espírita de Kardec, de 1862. Muito bonito. Na primeira sexta-feira, nós fazemos um tema extra. E o tema extra dessa sexta-feira é A Vida no Mundo Espiritual. Esse programa é comandado pelo nosso irmão Enzo Obama, o Amauri, a Alvanira, a Dona Irã e Dona Meire, aqui do Brasil, a Rosângela, Anne e o Reni do Brasil, e o Carlos, a Cláudia e o Alberto lá do Japão. E no final da noite, a partir das 23 horas, até às 6 horas de amanhã, sábado, nós teremos Espiritismo Madrugada Dentro, que é a reprise de alguns programas aqui da nossa web rádio. E não chega de chegar aí, não para de chegar, melhor dizendo, felicitações. Agora foi a nossa Edneia Silva, aí de Salvador, e o nosso ouvinte número 0, nem número 1, que ele sempre está aqui na rádio, o seu Wilson Zé da Hora, lá de Recife, lá do bairro do Ipsec. Então, a todos esses, muito obrigado, e mais obrigado ao meu amigo Vicente Cardoso. Eu que agradeço. Segunda-feira, 9h30, estamos batendo continência aqui com o senhor. Tá certo? Com certeza. Maravilha. Conta comigo. Muito obrigado, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau.